popular série de televisão infantil Thomas e seus amigos, estava recebendo ótimas críticas quando a terceira temporada foi ao ar em 1991. Havia 26 episódios no total. Thomas e Percy Aventura de Natal, que foi o episódio final da temporada, mas houve um episódio 27 que foi escrito entre Diesel faz de novo e A Floresta de Henry. O episódio foi intitulado de O Dia Ruim de James. O episódio abre com James a locomotiva vermelha puxando um trem de mercadorias através de um pomar. A sequência de abertura foi exatamente igual ao episódio, nada de piada para o James. Houve algumas pequenas diferenças, no entanto. As cores pareciam um pouco mais sem graça e James estava indo um pouco mais devagar do que o normal. O áudio é um pouco distorcido e a narração mal pode ser feita. Os narradores britânico e americano, respectivamente, estão falando em uma voz monótona muito lenta que é muito difícil ouvir suas vozes. O próximo tiro, no entanto, é perfeito, mas James está agora puxando um expresso para fora da estação parecendo extremamente triste, como se tivesse testemunhado algo horrível. Não há mais narração neste ponto e não há som. A cena então fica preta e então é aí que o episódio ficou estranho. A próxima cena é nos galpões, e James parece extremamente agitado. Gordon e Henry também estão presentes. Eles começam a rir de James, mas em um escuro tom demoníaco que não soa como os dois narradores. Gordon diz a James que ele se pergunta quem seria o próximo a ser enviado para os depósitos de sucata. Henry então diz a Gordon que James deveria ser o próximo por ser bobo. Neste ponto, os dois narradores soam como se suas vozes estivessem entupidas. Gordon e Henry agiram pomposos e arrogantes antes e às vezes insultaram seus amigos no programa, mas isso era algo muito mais cruel e obscuro para Gordon e Henry dizerem. A próxima cena é de James e seus olhos se movem, mas depois travam na tela. Ele apenas olha para o espectador por cerca de 30 segundos e desvanece para uma imagem parada por cerca de um quadro. Pelo que pude entender, parecia que Thomas e Percy estavam sendo jogados em um vulcão. Parecia absolutamente horrível. Foi por cerca de 2 segundos e então vemos James descendo uma velha linha abandonada. James começa a chorar e sua pintura vermelha começa a ficar vermelha e escura. É aí que o episódio surge com duas versões extremamente diferentes das versões dos Estados Unidos e do Reino Unido. Versão do Reino Unido. James então se depara com dois pequenos trens de tanques que parecem idênticos a Thomas e Percy. Os pequenos trens na verdade eram eles, mas eles estavam completamente amassados. Seus funis estavam rachados e eles nem sequer tinham seus rostos. Eles parecem como se fossem chamuscados. James começa a chorar a princípio, mas um leve sussurro é ouvido e James vai do choro para apenas ficar quieto. Os olhos de James se voltaram para mim e ele sorriu. Então ele diz, este será o seu destino. Então ele desce a linha e começa a rir alto e demoníaco. Um corte do episódio Buzz Buzz é visto quando o nariz de James está vermelho e seus olhos giram, mas a cena toca para trás e se repete várias vezes. James então passa por Gordon, que está simplesmente rindo do que ele achava que era o infortúnio de James e acelera com expresso e rindo extremamente demoníaco e diz a James que nunca houve ou será de utilidade alguma para ele ou para os dois pequenos motores de tanque. James, em seguida, vai de rir a grunhir e rosnar. James então grita e o som é tão penetrante que eu tentei diminuir o volume no meu controle remoto, mas parecia que James estava na sala. James se cruzou e o que apareceu em sua proposta foi uma metralhadora e ele atirou e explodiu Gordon, que tentou se esquivar das balas e ouviu uma forte explosão. Obviamente sentindo-se um pouco culpado, James corre para baixo da linha e desce uma trilha estreita de montanha, onde ele voa pelo lado da montanha e, eventualmente, atinge o fundo. James instantaneamente quebra ao meio e está completamente mutilado. A última cena mostra uma cena horrível de Thomas, James e Percy completamente desfigurados. Eles nem sequer têm seus rostos. Os tanques de Thomas parecem ter sido atingidos e sua cúpula está faltando. Há também uma grande rachadura em sua caixa de fumaça. As rodas de Percy não estão nem mesmo presas a ele e seu cilindro está faltando, junto com suas bielas que estão rachadas e ele também está perdendo seu funil e amortecedores. E James foi o pior de todos os três.
Nem parecia com ele. A pintura vermelha de James estava toda enferrujada e sua caldeira estava rachada ao meio. Sua proposta foi quebrada e ele também está perdendo a roda dianteira do vagão. Suas 6 rodas estão penduradas em seus para-choque. Thomas e Percy também têm manchas de sangue em todo o seu trabalho de pintura. A cena se estende para mostrar Gordon, que sobreviveu um pouco à explosão, e Henry rindo com Diesel. Edward, Duke e Toby estão presentes e Diesel rola ao lado dos outros 3 trens dizendo você é o próximo. Em um tom muito demoníaco. O último tiro é de Edward, Toby e Duke parecendo horrorizados como se soubessem o que está prestes a acontecer. O episódio fica preto por cerca de um quadro e depois os créditos finais normais rolam. Versão dos Estados Unidos. Como a versão do Reino Unido, James segue uma antiga pista abandonada. No entanto, ele acaba em um cemitério onde ele vê peças de motor espalhadas por todas as partes. James ouve o som de risadas demoníacas vindo dos ramais que soam como Diesel desce do filme da Ferrovia Mágica. Ele então ouve Gordon e Henry dizer, você é o próximo, enquanto ele corre para longe. James decide se esconder em um túmulo em frente de uma lápide. James começa a chorar baixinho, mas soava como uma pessoa real chorando, como se o narrador americano estivesse chorando de dor em vez de agir. A próxima cena é do rosto de James. Seus olhos não estão nem se mexendo e ele está apenas olhando para o túmulo. A cena então se aproxima da pedra tumular. Não há nenhum nome escrito, mas simplesmente dá uma hora da morte que diz 12 de maio de 1937 a 22 de junho de 2008. Esta foi realmente a data de nascimento e morte do narrador americano. James então se afasta da pedra e sai para se esconder nos galpões. A cena seguinte é de James girando na plataforma giratória, e Gordon observa e ri dele. James recua em seu galpão e lágrimas começam a rolar por seus olhos. Os olhos de James estão apenas olhando para a câmera como se ele estivesse olhando diretamente para o espectador. Este foi um corte do episódio da primeira temporada, Descontentamento dos Grandes. A cena escurece e, em seguida, uma tomada de galpões, abandonada, é usada com todos os motores apodrecendo. James está na plataforma giratória ainda parecendo deprimido e começa a chorar. Os trens que parecem ser trens de sucata são Thomas, Percy, Edward, Toby e Duke. A cena se manifesta para mostrar Gordon e Henry rindo com Diesel. Gordon então fala e chama James de um pequeno motor vermelho em uma voz muito demoníaca e o episódio termina com créditos normais. Após os créditos, uma imagem piscou na tela para um quadro. A imagem mostra a máscara facial do modelo Toby em uma pilha de madeira, o rosto modelado de Duke flutuando em um lago e o rosto do modelo de Edward dentro do ferro velho da temporada 2 atrás de um modelo Trevor enferrujado. Depois dessa aventura toda, eu fui dormir. Mas foi um grave erro. Como eu fui dormir naquela noite, eu tive um pesadelo que eu estava no episódio. Eu estava correndo ao redor do meu bairro, e James foi capaz de sair dos trilhos e me perseguir. Ele continuou gritando comigo. Você não está se afastando de mim. Vou arrancar seus órgãos e alimentá-los para os vagões problemáticos. Devo dizer que, desde então, nunca mais poderei olhar para o trem de James da mesma maneira. Mesmo quando estou andando por uma loja que vende brinquedos de Thomas, eu sinto que todos os brinquedos de James estão todos fora para me pegar. Certa noite, tive outro sonho em que meu modelo de escala de James veio à vida e tentou me matar. Mas é apenas um modelo pequeno, o que significa que eu consegui destruí-lo. Mas quando acordei, ouvi uma batida na minha janela e ouvi um apito de trem que soou como o apito de James no programa. Olhei pela janela do meu quarto e lá estava o James. Ele tinha seu rosto zangado e seus olhos subiam e desciam, e ele andou até minha janela e olhou diretamente para minha alma. Então eu corri para cima achando que encontrei salvação até que um exército de modelos de James tinha vagões de entrada e o verdadeiro James disse: A próxima pessoa que ler o arquivo vai me encontrar em seu quarto esta noite. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like. Adeus. Ha 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 ha!